E hoje nós vamos falar sobre ativismo religioso. Quer saber um pouco mais? Fica conosco até o final desse vídeo. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Somos o podcast Pastor Júnior, aqui quem vos fala. Eu estou ao lado da minha esposa, Emanuele, tudo bom? Tudo bom, graça e paz. Maravilha, hoje nós vamos falar sobre ativismo religioso. Razões pelas quais as pessoas não conseguem sair das seitas. Eu já fiz um vídeo falando sobre relação familiar. Fiz um vídeo com a minha esposa falando sobre amizade. Quanto é difícil sair de uma seita, porque nós temos amigos ou pessoas que, entre aspas, são amigas enquanto a gente está lá. Tá? E hoje a gente vai falar sobre ativismo religioso, que vem a ser, irmãos, esse ativismo, desculpa a expressão, né? Mas é você participar de toda e qualquer atividade de uma pseudo-igreja. Então, se a igreja tem culto de manhã, você está lá de manhã, você está meio-dia, você está lá meio-dia, você tem a noite, você tem a noite, final de semana, feriado, a seita não vai deixar você em paz, porque ela vai deixar envolver você com todo tipo de evento possível, imaginário. É verdade. Então, elas envolvem de uma forma que você nem sente que está preso à instituição, né? Mas ela coloca você num local de satisfação. Você vai com toda a garra, todo o amor, querendo realizar. Você deixa a sua família, deixa as coisas para fazer e vai lá fazer, realizar aquilo que a obra, a instituição manda você fazer. É verdade. Então, por isso que ela vai aproveitar todo o espaço, todo o tempo possível e imaginário para poder envolver você. Você está lembrado do texto, filha, de Faraó? Quando o povo de Israel, né, o povo hebreu estava no Egito, ele viu que o povo estava crescendo, ocioso, foi o que ele fez. Colocava mais trabalho. Carga, mais trabalho. Mais peso. Tirava palha. Mais ocupação. Isso. Para quê? Para que o povo não pudesse pensar. Então, o ativismo, ele é uma forma de fazer com que as pessoas se sintam úteis, porque então a obra precisa de mim. Né? A pessoa, ela tá de manhã, ela tá meio-dia, tá de tarde, tá de noite. Aí, por exemplo, há seminários que acontecem agora de 15 em 15 dias. E aí, só que no intervalo de um seminário para o outro, tem seminário local, seminário nacional, seminário local, reunião de homens, reunião de diáconos, reunião de mulheres, reunião... De todo mundo junto. Só muda o nome. E aí só vai mudar aí o grupo que está recebendo a informação, mas os temas praticamente são os mesmos. E aí a gente vai falar que a pessoa está sendo convencida ou está sendo a mente condicionada para poder ser escravizado pela seita, né? E o interessante é que quanto mais a pessoa participa, mais ela é solicitada. E às vezes acontece até de, no início de alguma programação, sempre falar: você deixou seus afazeres lá no vale. Você deixou sua família lá no vale. Deus está cuidando da sua família lá no vale. Eita, meu Deus, que ilusão. Isso é ilusão muito grande, porque isso até é antibíblico, tá? Isso até, filho, satânico. Por quê? Porque fere a palavra de Deus. Jesus foi claro, diz assim: aquele que não é por mim é contra mim. Veja só, olha a seguinte expressão: você cuida da obra e a obra cuida de você. Olha, meu irmão, a Bíblia diz que quem não cuidar da casa é pior do que o ímpio. Verdade. A Bíblia diz que os presbíteros que não governarem bem a sua casa não pode ser ministro da casa de Deus, não pode governar a casa de Deus. E governo aqui não é colocar dinheiro dentro de casa, no sentido de dar sustento para a esposa. É dar carinho, é dar amor, atenção, diálogo, é conviver, é amar. É estar junto o tempo todo. Acontece muito de pessoas saírem... Passa a semana inteira trabalhando, não tem tempo para ficar em casa com a família, nem para passear, nem para sair, nem para dar atenção aos filhos. E no final de semana viajar, porque precisa realizar a obra. E muitas das vezes a família fica em casa. E essa pessoa passa 2 dias até fora de casa, às vezes no interior, né? E quando volta cansado, exausto. E a família fica como?
Fica lá esperando, né? Vai fazer o quê? Então veja, queridos, veja só, o ativismo, ele dá uma falsa impressão de que você está servindo a Deus de todo o coração. Só que servir a Deus, preste atenção nisso que eu vou dizer, servir a Deus, se entregar a Ele é fazer aquilo que Ele orienta na sua palavra. Tá aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se a Bíblia, ela orienta, a palavra de Deus orienta a eu cuidar primeiro da minha família, eu não posso abandonar a minha família sob o pretexto de dizer que eu estou realizando uma obra tal. Não, meus queridos, isso é uma falha gravíssima. E aí, amor, por favor. E outra coisa. Vai. Deixa eu falar, senão eu esqueço. Não. O que acontece também? As pessoas que são ativistas religiosas, quando não vai realizar a tal obra, o que ela diz? Não, é melhor eu estar realizando essa obra. Eu não posso deixar de realizar essa obra. Como você tinha falado, aquele texto lá, e Faraó, o povo de Israel, achava melhor estar no Egito. Mesmo preso, mesmo escravizado, queria estar no Egito. Né? Então, assim, as pessoas querem estar na obra, querem realizar. Acha que eles se fazem tão necessários, que a ponto de que as outras pessoas não precisam deles, né? É verdade. E isso aí, o ativismo, ele faz algo na mente da pessoa, inclusive, que se, por exemplo, se você estiver doente, você está em casa doente, mas você, por dentro, você está adoecido porque não está trabalhando. É verdade. Então, é algo assim, tão terrível que se sente mal. Você, por exemplo, você deixa de ir para um seminário porque estava doente. Você se sente mal porque você não estava lá. Porque na sua mente você foi condicionado a entender que você precisa estar lá. Que você precisa estar no ativismo religioso. De manhã, de tarde, de noite, final de semana, feriado. E aí as igrejas que imprimem isso na mente das pessoas, elas conseguem dominar as pessoas a tal ponto que as pessoas não conseguem sair com a esposa. Com a própria esposa, sair para um jantar, sair para um passeio no shopping com a sua família. E quando sai, tem aquele sentimento de culpa, né? E quando Eita, meu Deus, a gente devia ter ido Não, e outra coisa interessante, desculpa. Quando a gente tá, assim, num ativismo, a pessoa tá num ativismo religioso, que vai passando, vai ao shopping, por exemplo, aí de repente você encontra um irmão lá. Eita, meu pai, abre um buraco aí para colocar minha cabeça, porque o irmão tá me vendo aqui, eu não estou lá realizando a obra. Se a pessoa, quantas pessoas se encontram no Manaim, em locais de reunião, em tantos outros lugares, que não era para ele estar ali, era para estar lá, no ativismo religioso. Aí quando encontra com a pessoa, oi, fulano, tudo bom? Aí, vi só pagar uma conta aqui rapidinho. Vai encontrar, porque o sentimento de culpa, achando que é pecado sair com a família. Aí quando essa pessoa abre os olhos e sai da igreja, meu Deus do céu, se sente muito mais culpado. É verdade. Muito mais culpado. Aí se vou sair da igreja, e agora? Meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu não vou ter tal seminário para ir, eu não vou ter tal culto para ir. E agora, meu Deus? Culto de manhã, meu Deus. Não vou ter agora, tô pecando. Meu Deus do céu, Deus não quer isso não. Deus quer que eu esteja todos os dias, o dia inteiro, disponível para a instituição. Não é para Deus, viu? É para a instituição. Bom, amor, tem uma coisa interessante, é o seguinte. Quando a gente, eu vou dizer por parte de mim que fui pastor, né? Quando a gente está envolvido assim na instituição, parece que a gente desconsidera isso aí, meu Deus, misericórdia. A esposa, de que aspecto? Vamos dar um exemplo. Quantas vezes você grávida, eu deixei você para poder estar na obra? Você imagina diz aí nos comentários quantas vezes foi. Quantas vezes bebê do colo. Posso contar? Teve uma vez. Vou contar. Já me perdoe. Vocês querem que eu conte? Eu te conto no próximo vídeo. Conta.
Eu tava com o meu primeiro bebê, né? Na barriga. E aí a gente foi para o culto normal, tranquilo. E depois teve uma reunião, que eu não vou dizer o nome, mas acho que vocês já conhecem essa reunião. De intromissão, deve ser. Foi. Aí teve essa reunião aí. Só que aí ele disse, a gente morava na outra rua. Uma rua, era bem pertinho. Aí ele disse, filha, você vai esperar? Eu disse, não, amor, vou para casa, porque eu não tô me sentindo bem. Aí ele, vai para casa. Aí eu fui para casa e eu estava sozinha em casa, né? Tinha mais ninguém. E eu estava em trabalho de parto, minha gente. Eu não sabia. Você imagina, eu estava lá, desesperada, uma agonia. Eu não vou só deixar bem claro que o bebê que ela estava com ele não era bebezinho, não. Era um menino que já tá de 5 meses, né? É o Daniel, né? É o Daniel, 9 meses. Não, eu já estava com 9 meses do Daniel. E aí eu fui para casa. Aí teve uma hora que eu disse, não, eu vou ter que ligar para ele. Você estava com o Daniel na barriga? Na barriga, eu estava gestante. Aí eu entendi, desculpa aí, eu entendi que ela estava com o bebê no braço e já em trabalho de parto do outro. Não, porque não, vocês entenderam isso também, são foi? 3 meses. Não, você entendeu errado. Então, eu estava em trabalho de parto e não estava entendendo, porque meu primeiro filho estava sozinho em casa, foi tudo muito rápido. E aí eu mandei uma mensagem para ele, filho, tu vai demorar muito? Eu vou demorar mais um pouco. Aí eu, meu Deus, e eu lá, agoniado, o negócio, o menino já nascendo, e eu sozinha em casa. Aí eu pego, mando outra mensagem para ele, meu bem, olha, eu não sei não, mas tá acontecendo umas coisas assim. Aí ele percebeu, mandou uma mensagem para a irmã dele, para minha cunhada, menino, ela tá em trabalho de parto, corre pro hospital. Agora você imagina, eu tava sozinha em casa, ele não podia ter estado comigo naqueles momentos? Pois é. Aí eu vou dizer uma coisa para você, tá? Você tá me escutando aqui e a gente já tá encerrando esse assunto. Para você que tá aqui, você já imaginou se nesse momento de desassistência da minha parte para com a minha esposa, ela perde esse bebê em casa? Deus me defenderás. Vem cá, aí não, você estava cuidando das coisas de Deus. Pois é. Meus irmãos, diante da lei, eu estava desassistindo a minha família. Ui. Diante da lei, eu estava desassistindo a minha família. Então eu queria falar com você, encerrando aqui esse assunto. Cuidado. Falar com você, meu irmão, até onde vai esse ativismo? Será que Cristo, ele te separou para isso? Viver o evangelho viver o evangelho, inclusive dentro de casa. É cuidar da família, é cuidar dos filhos. Verdade. Não é só estar no ativismo religioso, não. De manhã, de tarde, de noite. E a Bíblia diz, tem tempo para todas as coisas. Sim, você tem funções na igreja, tudo bem. Mas a igreja que faz da sua rotina, da sua vida, um ativismo, ela quer escravizar você. É verdade. E olhe, quando você precisar estar em casa, porque vai assistir a família, eles não vão entender, porque vai dizer, rapaz, fulano de tal é fraco. Deixa a mulher. Olha o tema de aulas que tem nessa seita. Você cuida da obra, que Deus cuida da sua família. Não é assim. A Bíblia diz que você precisa cuidar da sua família. Obra não é forma de vida, minha gente. A nossa vida tem que estar baseada na palavra de Deus. Exatamente. Não na obra institucional. Exatamente. Tá errado. Exatamente. Então, meus queridos, medite naquilo que a gente falou aqui. Preste atenção se você não está fazendo aí um ativismo religioso também, viu? Preste atenção se a sua esposa não está sofrendo com o seu ativismo. Minha irmã, você também que é ativista. Vou falar aqui com as irmãs. Me dê licença, por favor. Você que sai de casa e não apronta a janta do seu marido sob o pretexto que você tem que estar na igreja cedo. E você quer ganhar ele para Jesus. Ele não é crente. Fui para a igreja. Tem o contrário também. Como assim? Faz tudo, deixa tudo organizado, faz a janta, deixa tudo preparado e vai para a igreja. E seu marido vai comer sozinho? Pois é. E o marido come só. Sem sozinho e com o celular na mão, né? Isso aí pode ser uma brecha. Presta atenção. Atentai bem e vede. Pois é. Entendeu? Olha, queridos, servir a Cristo é a melhor coisa que se faz. Verdade. Mas ativismo religioso pode custar muito caro.
Porque o que tem de mulheres, a minha esposa está fazendo parte de um grupo de mulheres. Sim. E as mulheres estão entrando mais, Verdade. mulheres que estão precisando de assistência, de carinho, de atenção. Onde algumas delas têm externado, né, que os maridos vivem ativismo. Vivem para a obra e não vivem para ela. Homens que viajam dias e dias e dias. E a esposa? Fica em casa que Deus cuida. O varão, cuida não, varão. Olha para a Bíblia. Deus não pode colocar um peso em você contrário à palavra. E Deus mandou o homem cuidar da sua esposa. Pois é, e são uma só carne. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Todos os homens e mulheres vão passar por dificuldade, mas desde que eu entendi isso, para onde eu vou, a minha esposa vai. Por exemplo, curso de Libras. Os dois juntos. Curso de Teologia. Os dois juntos. Por aí. Treinamento bíblico. Os dois juntos. Pois é. Então, congresso lá na ICR. Os dois juntos. Os dois juntos. Até os dois juntos. Os dois juntos. Então, nós aprendemos que a gente precisa estar junto. A família tem que estar junta, sempre. Pra gente não abrir brechas. O diabo tá aí, se andando. Tá. Olha só. Se você ainda tá dentro de uma instituição que é dessa forma, que lhe aprisiona, você nem tá sentindo que tá preso. Até se satisfaz indo realizar a tal obra. Mas se você ainda tá lá e pensa em sair, meu querido, fora de lá, você é livre. Livre para realizar a obra de Deus. Livre para realizar a obra do reino de Deus, não a obra institucional. Pois é. E aí? Reflita sobre isso. É o que queremos. Você vai pegar esse vídeo e vai refletir. Será que eu sou ativista? Será que o meu marido não é ativista? Uma vez, para encerrar aqui, uma irmã chegou e disse: minha filha está fazendo faculdade em outro estado. Sim. Ela falou para mim isso aqui. E quando a filha passa meses fora, tá? E quando a filha teve a oportunidade de voltar num feriado, teve seminário e teve essas cantatas que faz nas ruas. E a filha foi: mãe, eu vou pro seminário. Aí foi pro seminário, depois foi participar desses programas que tem na rua, nessas missões. E a mãe super alegre. E aí eu perguntei, né? Mas ela já tá com os olhos abertos. Eu perguntei: a sua filha, o relacionamento com vocês? Não, pastor, pelo menos ela tá na obra. Presta atenção, o tempo que a gente tem aqui na Terra é muito pouquinho. E você tem que aproveitar o tempo com aqueles que você ama. Principalmente aqueles que fazem parte da sua família. Então, não perca tanto tempo assim, não. Tem que ter tempo para tudo. E você precisa estar sempre próximo daqueles que você ama. Verdade. Porque nem todo tempo você vai ter eles, não. Amém. Ativismo religioso. Fuja disso. Amém? Somos Podcast Pátio Júnior que nos fala. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.